Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Neste episódio, nós vamos falar sobre performance. Eu tô aqui com o Alessandro, ele é um super atleta e é o primeiro atleta do mundo a ser 100% carnívoro. E nós não só estamos com ele aqui, mas estamos também com a Letícia, que é a nutricionista e que montou toda a estratégia para ele poder conseguir performar em alta performance, fazendo uma ultramaratona. Em breve, este ano ainda, ele estará em Kona, no Havaí, fazendo e participando do campeonato mundial. Então a gente vai saber a perspectiva do Alessandro, de como é viver como carnívoro e comendo 100% proteína animal e como é que é a estratégia por detrás desses bastidores. Vamos lá conversar com esses dois. Sejam bem-vindos, Alessandro e Letícia. E nós aqui agradecemos, né, a participação aqui no Excepcionais. Como a gente já falou, né, para você aqui nos bastidores, a gente está aqui em São Paulo justamente para estar participando aqui do podcast, então agradecemos muito. Valeu! Obrigado, Marcelo, pelo convite. Pô, tô muito excited, né, como a gente fala, muito motivado para falar com todo mundo aí sobre uma coisa nova, né, que surgiu, e a gente vai tentar aí conversar com todo mundo para tentar entender isso daí. A gente fez uma gravação ontem, olha aqui, ó, segredos dos bastidores. Fizemos uma gravação ontem, terminamos a gravação, a Bruna me manda mensagem e fala: Marcelo, temos um problema. Eu falei: meu Deus. Nos 120 episódios isso aconteceu somente uma vez, mas eu falei para eles, falei: gente, temos um problema. A gente perdeu a gravação, vamos ter que gravar de novo. E ele vai embora no sábado, né, para os Estados Unidos. É no sábado que você vai? No domingo. Ele vai embora no domingo. Eu falei: não é possível que ele veio para cá para fazer essa gravação e a gente vai perder essa gravação. A gente marcou pro dia seguinte, então cá estamos de novo. E ó, usualmente o segundo episódio, isso aconteceu 2 vezes, é melhor que o primeiro, então esse vai ser melhor. Você tava falando aí em inglês. Você mora nos Estados Unidos há quanto tempo, Alessandro? Eu tô há 14 anos, Marcelo. 14 anos, já praticamente americano, né? Não. Vou para 52 anos, tem pouco tempo ainda. E tenho uma família, 2 meninas, gêmeas. Gêmeas? Que demais. Moro na Flórida, no estado da Flórida, próximo ali de Miami, 45 minutos de Miami, mas uma cidade muito pequena, chamada Deerfield Beach. Demais. Você sempre foi atleta? Como é que foi seu início no mundo dos esportes? Como a gente falou aqui nos bastidores também, eu nasci na década de 70, né? Então a realidade infantil era bem diferente do que a gente vê agora, né? Então a prática motora, né, era muito grande, né? A gente trepava em árvore, corria para lá e para cá. Eu lembro até num podcast que eu gravei com o Dr. Eurípides que nós fazíamos o jejum sem saber, né? Porque eu lembro que eu ia nos finais de semana para a rua e não saía de casa e só voltava à noite, né, cara? Esquecia de comer, né? E a saúde lá em cima, né, cara? Enfim, mas os esportes chegaram mesmo, assim, seriamente, próximo da década de 1999, onde eu conheci as Adventure Races, né, as corridas de aventura, onde eu fiquei envolvido 10 anos aí com uma equipe de Niterói, com os amigos correndo comigo, disputando uma etapa de mundial, enfim. E minha última prova aqui no Brasil foi em 2007. Foi uma etapa do Mundial chamada EcoMotion Pro, onde na largada, cara, foi até interessante que eu falei assim, pô, se eu pudesse me aposentar agora, eu já estava satisfeito, porque eu estava largando do lado dos meus ídolos, né? Caraca. Que eu me apaixonei tanto, eu sou tão determinado e tão, assim, apaixonado pelo esporte que eu gravava todas as provas de corrida de aventura em VHS ainda, né? Pelo canal Discovery Channel, quando eu passava. Cara, eu ficava estudando minuciosamente o que os caras faziam, o que eles conversavam. E quando eu fui largar essa prova, uma equipe ao meu lado à direita era uma das equipes que eu sempre gravei ela, a equipe espanhola, chamada Buff. E com um cara da Nova Zelândia, que é meu ídolo ainda. E, cara, eu falei assim, cara, eu tô assim, no paraíso, né? E largamos junto nessa prova. Essa foi a minha última prova no Brasil. Aí veio corridas de montanha, multiesporte nos Estados Unidos, e depois que veio o triatlon, né? O triatlon surgiu... o triatlon, eu falo que eu não sou triatleta, eu faço triatlon, né?
Na verdade, eu sou um atleta multiesporte, né? Multiesporte, né? De longa duração. Quando que você começou a se preocupar um pouco mais com a sua alimentação e fazer dieta? Cara, eu sempre tive acompanhamento nutricional, mas uma abordagem bem tradicional, com muito carboidrato, né? Um consumo crônico de carboidratos. De manhã, tarde, lanche, noite, tudo envolvia carboidrato com aquela proposta de dar energia, né? E quando eu terminei o Mundial de Ultraman em 2018, eu quis mudar essa abordagem. Mas só que teve uma foto minha no meu primeiro Ultraman Brasil, em 2016, que eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo. Que eu treinei tanto, eu morava em Jersey nessa época, cara, eu saía debaixo de neve, eu pedalava debaixo de neve, sabe, era um esforço muito extremo, e quando eu vi essa foto, eu tava com uma protuberância abdominal, cara. É mesmo? Temos essa foto aí, Bruno? Acho que Vamos colocar sim, essa né? foto aí pra gente ver. Aí eu fiquei assustado com aquilo, falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui online, né, pra saber, inflamação, atleta com protuberância abdominal. Aí, tá aparecendo aí no vídeo já? Isso. É a foto esquerda em 2016. Essa de 16. E a do lado direito aí é a última que eu fiz a agora última. no Brasil. A diferença de Que composição foi o corporal. Ultraman? Que foi o Ultraman Ultraman. Brasil. O Ultraman no Brasil. É. Ou seja, do lado esquerdo você estava se alimentando com carboidrato, uma alimentação mais tradicional. Com do muita lado direito, suplementação esportiva, de açúcar e do lado direito... gelzinho e tudo mais. a cada 45 minutos, isso o aí. padrãozão. Padrão. E do lado direito, pô, dá pra ver que você tem uma densidade muscular muito maior. Muito maior. Você tem um percentual de gordura super baixo Uhum. e densidade muscular incomparável, né? É. E para uma pessoa que pratica um esporte de longa duração, que é muito catabólico, né? Isso. Exato. E aí como é que a gente explica isso, doutora Letícia? Um esporte altamente catabólico e de repente ele tem Ele acúmulo de mudou. massa muscular, composição fantástica, né? Isso é muito fantástico, né? Daí você percebe, né, o quanto o macronutriente, que é o que aumenta, né, a massa muscular, obviamente que isso a gente vê, né, em faculdade e tudo mais, é a proteína. Então, você olha para essa foto e fala assim, para você ganhar massa muscular, você precisa de carboidrato, só que a gente já vê que tem alguma coisa diferente, né? Uhum. Então, é isso que a gente quer mostrar, né? Que existem caminhos e que existem estratégias nutricionais e que, enfim, dá para ter ganho de massa muscular, dá para ter ganho de energia. Então, ou seja, ele teve uma melhora mesmo, se for ver, né, os treinos. Ele treinava, era o mesmo treino que tem hoje, né? Então ele não treinava naquela época. Não, é o mesmo treino. A composição, através da mudança da dieta, que foi, né, importante ali para a gente, né, ter uma melhora nesses aspectos de composição corporal, né? Então, a questão é essa, né? O consumo da proteína de forma adequada transformou, né, o corpo dele. Alessandro, quando que você descobriu que existia esse lance de dieta carnívora? E por que você decidiu testar? A princípio eu descobri a paleo, né? A paleo. A paleo, Que é muito usada no meu mundo de crossfit, né? Que Isso. é tiro industrializado. Vamos É comer isso, vegetais, perfeito. vamos comer batata, o que você quiser. Tem aquela brincadeira assim, vamos começar a descascar mais e isso. desembrulhar menos, né? Por aí. O sentido é esse mesmo. Eu tirei tudo de industrializado da minha rotina e comecei a comer comida de verdade. Só aí já começou a mudar a minha composição corporal, minha energia diária, né? Já comecei a melhorar nos treinos, porque eu treino todo dia e eu tenho muitos anos no esporte, eu já percebo isso muito rápido, né? Então foi por aí, pela paleo, depois eu caminhei para low carb, aí quando eu fui e conheci a Letícia, né? A carnívora, ela veio só num estágio depois, quando nós estávamos nos preparando para o Mundial outra vez, do Havaí, mas eu fui em cetogênica, onde nós realizamos 2 semanas de carnívora, né? Nós fizemos para perder peso rápido, né? Porque a carnívora ela é excepcional para perda de peso, né? E nesse momento eu me senti bem, mas não encaixou direito na etapa do treino, na intensidade que eu estava me preparando para a prova, e a gente abandonou a estratégia e recuperamos ela depois, quando chegou a pandemia, né? A carnívora, então, ela chegou um pouco depois. Então, eu fiz uma escada, né, natural, que a maioria das pessoas fazem, paleo, low carb, cetogênica, e me apaixonei pelo estilo de vida carnívoro. Eu digo que
as pessoas vivem numa situação que elas não conseguem se perceber. Exato. Eu digo que a gente aprende pelos opostos. Então, a gente só pode saber que está calor se a gente conhece o que é frio. A gente só pode saber que uma pessoa é bom profissional se você conhece o profissional ruim. E você só consegue saber se uma alimentação é melhor que a outra se você comparar. Exato. Então, se você não testa com você mesmo, você não consegue saber o que é bom e o que é ruim. Como é que você foi se sentindo ao migrar para paleo, depois para low carb, depois esse teste de carnívoro durante 2 semanas e depois 100% carnívoro, né? O que você sentiu de diferença? A princípio, como eu voltei a falar, a perda de peso, né? O desinchaço, a gente começa a desinchar, né, cara? Eu estava muito inflamado nesse momento, na primeira foto que nós observamos ali. Eu estava um atleta bem inflamado e eu comecei a perder peso, a composição corporal foi melhorando, mais massa muscular do que massa gorda e recuperação após os treinos. Então, me recuperava mais rápido. Esse é o segredo do endurance. Esse é o segredo dos atletas, né? Se você recuperar para uma nova sessão de treino, você treina melhor naquela próxima sessão e isso vai te É você treinar na medida que você vai conseguir render no dia seguinte e provavelmente estava te permitindo elevar o nível de intensidade, porque se você se recupera mais rápido. Mais rápido, isso. Perfeito. Então, esse processo foi se caminhando fora qualidade do sono, fora a claridade mental de raciocínio que você tem, uma explosão de clareza mental impressionante. E, cara, bom humor, tudo vai melhorando em conjunto, vem tudo junto, né, cara? Sono, então, nem se fala, né? Lesões zero. Tem até um dado legal que hoje, no mundo do triatlon, o campeão olímpico, ele é um norueguês. E todo mundo, ele vem aí sendo campeão olímpico, campeão de Ironman, campeão de um monte de... Caramba, ele ganha o Olímpico, ele ganha o Iron. Ganhou o Mundial de Iron e provavelmente deve ganhar o próximo Mundial de Iron agora também. Uau. Aí qual o segredo dos caras da Noruega, bababá, aquele papo todo, da onde os caras... Não, eles fazem uma coisa que sempre foi feita, monitoramento, mas só que eles monitoram, Marcelo, você foi atleta, eles saem de uma sessão de treino pela manhã, eles fazem o VO2 máximo, eles fazem um lactato depois do treino e vê qual é a carga de treino que ele vai jogar para tarde. Tarde. Para tarde. Se o cara tiver estourado, diminua isso daí. Se o cara tiver bem, pode aumentar um pouquinho. E assim vai esse monitoramento que vai juntando e transformando esses caras nos monstros que estão agora, né? Mas a questão alimentar foi... Primeiro passo foi a perda de peso. Segundo, a desinflamação, né? Você fica menos em recuperação muscular. E depois vem todo o agregado. Sono perfeito, clareza mental, enfim. E facilidade também na carnívora, né? A coisa mais prática do mundo, cara. Hoje em dia, nesse mundo louco que a gente está, né? Então, você se alimentar de proteínas e gorduras animais é muito mais prático de você ficar 2 horas cozinhando, 1 hora e pouco, enfim. Ou comendo industrializados, que a gente sabe que não é por aí, né? Pois é. A primeira vez que eu escutei falar de carnívora foi com o Joe Rogan. Ele estava contando num episódio do podcast que ele decidiu fazer durante 30 dias uma experimentação. E o que eu fiquei mais chocado é que nessa experimentação ele disse que ele tem uma doença autoimune, né, chamada vitiligo, onde você começa a ter a perda da melanina em alguns momentos da pigmentação da pele, e você começa a ter alguns pontos que ficam sem melanina, fica branco, muito branco. E ele disse que ele teve uma regressão do vitiligo após ele ter feito essa alimentação. E ele repetiu tudo que você disse. Ele falou, eu nunca me senti com tanta energia. E uma energia constante do momento que eu acordava ao momento que eu ia dormir. Do mesmo jeito que eu acordava, eu ia dormir com um sono reparador, com um sono tranquilo, ou seja, me parece ter um monte de benefício. Exato. Doutora Letícia, explica pra gente o que acontece dentro do nosso corpo. Eu acho que antes da gente falar isso, às vezes as pessoas podem estar se perguntando o que é dieta carnívora, né? Porque, poxa, então ele só come carne vermelha, né? Será que é só isso? Então, a dieta carnívora, ela é um espectro, né? Assim como a gente tem vários espectros de estratégia nutricional, a carnívora também é um espectro. Então, dentro da dieta carnívora, a gente come proteína animal. Então, tudo que vem, né, do animal, seja lá carnes, em geral, eu brinco que entrou na Arca de Noé, é carne, então entra para dentro da alimentação. Os ovos, né, os lácteos,
também eles Em alguns podem momentos, entrar, né, em alguns momentos. Por Tem exemplo, pessoas que queijo. Queijo E aí amarelo. vocês priorizam Amarelo. queijos mais gordurosos. mais gordurosos, né? Até mesmo o leite, né? Tem pessoas que têm alguma intolerância e aí a gente não coloca. Por isso que a gente fala que é um espectro, porque tem pessoas que não toleram, por exemplo, ovos. Tem alergia. Verdade. Então, ela já não colocaria. Tem pessoas que não toleram leite, né? Então, não coloca lácteo. Então, dentro da carnívora, a gente também tem essas subdivisões. Então, a alimentação do Alessandro, ela é, em maior parte, de carne vermelha, vísceras. Então, as vísceras, que é o fígado, o coração, né, língua, enfim, são alimentos que toda pessoa que faz dieta carnívora precisa consumir. Porque Precisa. consumir. É necessário. Então, não, assim, necessário. porque quando você fala assim, não dá muita vontade, né, de comer isso assim. É gostoso, Alessandro, comer vísceras, Cara, língua? eu sou apaixonado. É mesmo? Sou apaixonado. Fígado bovino, então, pra mim, é o super alimento, né? Tem né? tudo ali, né, todos, cara? Todos os inclusive macros. vitamina C, que é algo que às vezes a pessoa fica com, nossa, eu vou fazer uma carnívora, então eu vou ter deficiência de Eu não vitamina sabia, C. vitamina C. Tem vitamina C. Por isso que as pessoas que querem fazer uma dieta carnívora, ela tem que ter, não precisa ser todos os dias, mas ela tem que ter uma rotina de consumir vísceras. Tá. Não gosto, então a gente suplementa. Porque aí tem essa necessidade. Você gosta? Porque o Alessandro, ele é. Eu já falei que ele é doido, né? E eu expliquei aqui o que é ser doido ontem, eu vou explicar de novo. Eu cheguei um dia pra minha mulher e falei, amor, você é doida. Aí ela ficou pé da vida comigo porque ela achou que eu tava chamando ela de maluca. Eu falei, eu não tô te chamando de maluco, eu tô te chamando de doida. Doido é aquela pessoa que é o excepcional, é o obcecado por um assunto. Você fala assim, vou fazer o Ironman, você vai fazer o melhor Ironman da sua vida. E você... vou fazer dieta carnívora. Apesar de você gostar, você gosta de coisas que nem todo mundo gosta. Você persiste de uma maneira que nem todo mundo persiste. Você tem um nível de disciplina muito acima da média, né? Você é o 0,01%. A Renata é igualzinho a você. Eu sou disciplinado, mas não tenho tanta disciplina quanto ela tem. Você gosta, então, dessa comida? Eu gosto. É uma coisa que... Eu sou de Minas, né? Então, eu moro na zona rural desde sempre. Então, a minha vida foi, né, nesse meio de comer vísceras. É aquela coisa, é o que tem. E a gente comia, né? E é uma coisa que eu acostumei desde muito nova, né? Então, eu gosto. Então, a pessoa que quer fazer uma alimentação carnívora, ela tem que ter, né, em mente que ela vai precisar ter o consumo de vísceras. Não gosto, Letícia, como faço? Não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma suplementação. Tá. Então, por isso que o nutricionista, né, tá aí para poder adequar, né? E hoje em dia tem bastante, pelo menos nos Estados Unidos, a suplementação de vísceras, né? Entendi. Em cápsulas. Cápsula. Que legal, não sabia disso. Existe. E também entre os caldos de ossos, né? Que é uma coisa que cozinha ali os ossos, né? E aí forma aquele colágeno. Também é uma coisa que os carnívoros, dentro da alimentação carnívora, faz o consumo, né? Tem esse consumo, justamente por conta dos minerais. Então, a gente também consegue ter esse consumo de minerais. E aquela coisa, né? Esse você não gosta, né? Ou você gosta? Esse eu não gosto. Esse eu não gosto. Eu tomo, mas eu não gosto. Não, eu tomo, mas eu não... É uma coisa que eu não... O Alessandro doido gosta, né? O Você gosta, Alessandro né? doido gosta. Esse eu não... Mas ele é tipo suplementação. uma gelatina, assim? Quentinho, ele fica líquido. Se você tomar ele, esperar ele para tomar, ele vira uma geleia, né, cara? Ele vira uma geleia. Tanto que nós mudamos a nossa estratégia nutricional pro Brasil, porque ia virar uma geleia, então nós entramos com o caldo de peixes, né? Então nós fizemos o mesmo processo, mas só com peixes, que ficava mais líquido, né? Ele não vira gelatina, aí ele é uma coisa que pode estar tomando justamente por conta desses minerais, né? Então, tendo isso em mente, né, que você tem que ter um resgate à ancestralidade, que é algo que a gente gosta muito de falar, né? Desse resgate ao consumo do que... Não vamos lá nos homens das cavernas, não, porque às vezes fica tão Não precisa distante. ser na época paleolítica, não precisa. Porque às vezes fica tão distante. Se a gente vai ali na época dos nossos bisavós, dos nossos avós, né? Que tinha uma alimentação ali com as carnes, né? Os vegetais da época,
né? Porque é muito diferente os vegetais que a gente tem hoje, que hoje a gente consegue ter frutas e vegetais que não são da época em qualidades, né? Verdade. Então, mas se a gente volta a esse resgate, né? Só aí a gente já tem uma melhora muito grande na nossa alimentação, né? Na nossa saúde em geral, né? Mas, de uma forma geral, a dieta carnívora é isso. São todos os alimentos de origem animal e aí vai da especificação, né? Do que cada um pode, cada um não pode, né? A sua pergunta... Quando o Alessandro entra nesse modo de comer alimentos de base proteína animal, o que acontece no corpo dele? Por ele se sentir bem treinando, energia o dia inteiro, altíssima performance, tem prova que a gente vai falar aqui que ele faz em jejum, provas de alta intensidade, coisas que são inconcebíveis para um atleta normal. Uhum. É inconcebível um atleta fazer um Ironman sem ter um gel, ele vai quebrar, sem se hidratar, sem colocar eletrólitos e etc. O que acontece dentro do corpo dele quando ele faz uma alimentação desse tipo? Então vamos lá. A primeira coisa que acontece é dar um passo para trás. Porque o corpo, né, a gente vem, né, de uma enxurrada de alimentação desde a nossa infância, que tem, se a gente for ver também, até a própria diretriz nutricional, ela preconiza um consumo muito grande de carboidrato, né, de 60% a 70%. E isso é o que a gente tem hoje de diretriz nutricional. E quando uma pessoa resolve fazer uma dieta carnívora, que é uma dieta, a gente não pode dizer que ela é 0% carboidrato, por quê? Porque vamos pensar nas vísceras. O fígado, ele tem o glicogênio hepático do animal. Então, ainda existe uma quantidade pequena de carboidrato, bem pequenininha, mas tem. Por exemplo, carnes, né? Ovos, tem, né? Os ovos também tem uma quantidade pequenininha. Então, acaba girando em torno ali de 1 a 2% de carboidrato, mesmo a dieta carnívora. E se a pessoa fizer o consumo ainda de lácteos, ainda tem a lactose. Então, ou seja, um pouquinho de carboidrato vai ter. Só que o que acontece? Diminui, né? Quando ele consome só proteínas, né? Só as carnes, existe uma diminuição da insulina, né? Por quê? A insulina, ela é um hormônio que capta a glicose que está no nosso sangue para colocar para dentro da célula, tá? Se não tem tanta glicose assim, né? Que advinda da alimentação, você começa a ter uma diminuição. Com isso, você começa a perder aquela retenção de líquido. Lembra que o Alessandro falou que ele estava inflamado, estava inchado? Então, você começa a ter essa perda, né? E com isso, o seu corpo, ele, que é inteligente, ele começa a otimizar o uso da energia prêmio dele, que é a gordura corporal. Só que neste processo, né, de diminui a insulina, começa a usar a gordura como fonte de energia, muitos atletas perdem o rendimento nesse primeiro momento, que é uma adaptação à dieta. Na verdade, é um retorno ao que a gente nunca deveria ter saído, né? Então, ontem, como a gente estava falando também na nossa gravação, né, o bebê, ele é cetogênico. Né? Se nós formos ver, o colostro, que é o primeiro leite, ele tem muito mais gordura do que a própria lactose, né, do leite materno. Então, nós nascemos cetogênicos. Então, ou seja, o bebê não nasce e aí ele tem um períodozinho, né, de que ele nasceu ali e depois ele dá uma emagrecida, né? Ou seja, o corpo utiliza aquela reserva, então ele engorda no final da gestação, utiliza aquela reserva de gordura do bebê, que é para quê? Para sobrevivência até ele conseguir se alimentar. Então, ou seja, a gente já vem dessa estrutura, só que com a nossa alimentação, a gente muda. Então, esse primeiro momento de ter que dar o passo para trás, né, para você reestabelecer todo o seu metabolismo, acontece. É o período de adaptação, né? E aí, o que você está falando aqui é, atletas e nós, executivos, empresários, atletas, todo ser humano, na verdade, tem algumas fontes energéticas disponíveis no seu corpo. Quando a gente se alimenta, independente de que tipo de nutriente que a gente está colocando ali dentro, ele vai virar energia no nosso sangue, em momentos diferentes. Carboidrato é um pouco mais rápido, proteína um pouco mais lento, gordura mais ainda. Mas isso vai virar energia em algum momento. Então essa é uma fonte de energia, né? O que está girando no nosso sangue é uma fonte energética. Existe o que a gente armazena no fígado e existe o glicogênio muscular, que também são fontes energéticas. Exato. O que você está querendo dizer é que
Quando o Alessandro passa a se alimentar do jeito que ele está se alimentando, eu passo a utilizar uma fonte energética que é a gordura, Exato. que é o que a insulina fez. A insulina pegou o excesso de energia que estava no nosso sangue quando você se alimentou e armazenou isso nas células, e uma das células que ele mais armazena é a gordura. Então, isso que ele tem de fonte energética é uma fonte de energia que a gente não usa tão bem, né? Exato. No nosso dia a dia, né? A gente não sabe utilizar, justamente por conta dessa quantidade de carboidrato que a gente come. Então, é muito mais fácil para o corpo utilizar ali a glicose, né? Porque a transformação ali... Não é à toa que a gente armazena... Ela já está disponível, né? Ela já está disponível. Não é à toa que a gente armazena. Por que a gente armazena gordura? Para utilizar no momento que a gente precisa. E hoje em dia a gente nunca precisa, porque a gente come o tempo inteiro, né? A cada 3 horas, né? É o que é preconizado. Então, comer de 3 em 3, né? Então, essa questão toda é que nos nossos antepassados, e nós só evoluímos assim, é que a gente comia, né? Os homens, né? O paleolítico, se alimentavam, principalmente da caça, né? Então, caçava-se, comia principalmente as vísceras. Se você for ver no reino animal, os leões, né? Eles matam. O leãozão lá, ele vai lá e come o quê? As vísceras primeiro, e depois o resto é o que o que sobrar. É, o que sobrar, se você for ver, né? Começar a analisar, é o que acontece. Né? Na natureza, sim. E é o que acontecia, né, com nós, né, no período paleolítico, e foi através disso que nós evoluímos, nós chegamos até aqui. Você falou um tema que talvez nem todo mundo conheça, talvez conheça pelo nome da dieta, que é a dieta cetogênica. Exato. E que o bebê nasce cetogênico e que você está em cetose. Uhum. O que é estar em cetose? E o que são as cetonas? Todo mundo quer entrar em cetose, né? Então, ou seja, vamos voltar, né? Então, você começou, o seu corpo começou a utilizar, né, a gordura como fonte de energia. Então, começa a se liberar esses subprodutos, que são os corpos cetônicos. A gente tem vários corpos cetônicos. Então, começa a se liberar para quê? Para que a gente tenha energia, né? Então, por isso que a pessoa, quando faz uma dieta cetogênica ou, né, tá no processo da adaptação, ela muitas vezes fica, eu quero entrar em cetose. O que otimiza também essa produção de energia através da gordura é o jejum. Então, você aliar uma dieta com menos carboidrato, além do jejum, você faz com que seu corpo comece a utilizar a sua gordura armazenada. Então, a gente não armazena gordura à toa, simplesmente estética. A gente armazena porque, numa escassez, a gente teria para utilizar. Como você disse, hoje em dia a gente abre a geladeira e tem comida à disposição. Então, com isso, a gente está cada vez mais obeso. Então, cada vez... e a obesidade, ela é uma doença. E ela é uma doença que gera o diabetes, gera pressão alta, né? As doenças metabólicas. Síndrome metabólica, né? Hoje em dia, a gente vê aí Alzheimer, câncer, que tá... Autismo, que está muito relacionada ao que a gente está se alimentando, né? Então, ou seja, se nós diminuirmos a obesidade da população, a gente diminui o diabetes, a gente diminui a pressão alta. Enfim, lógico que existem vários contextos, mas a alimentação é a base disso tudo. É a base de tudo. Eu que trabalho com paciente crônico vejo isso, né? E a gente até estava falando sobre o Dr. Feng, né? Que é o Dr. Jason Feng. Eu li 2 livros dele no passado, e ele faz muito essa questão do jejum, né? E jejuns prolongados. Ele faz, às vezes, jejum de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, que reverte a diabetes, porque você tem uma perda de peso absurda e você começa a melhorar tudo, né? Óbvio que você vai melhorar. A gente não gosta de falar de reverter, a gente gosta de falar em remissão. Remissão. Porque reverter, a pessoa pode imaginar que eu nunca mais vou ter diabetes. Se ela voltar a se alimentar, né? Da mesma forma, ela volta a ser diabética. Se voltar a botar lixo aqui dentro, o lixo vai reaparecer, né? O corpo reage. E, inclusive, uma coisa que, assim, a gente tá tomando muito cuidado com o Alessandro, né? Por ele ser o pioneiro nesse tipo de alimentação no esporte que ele pratica. Então, a gente tem tomado muito cuidado com relação aos exames, né? Então, a gente fez o exame genético nele para saber se essa alimentação
era uma alimentação adequada para ele. Porque isso existe. A individualidade, ela existe. E o que a gente teve de resultado, né? Até o geneticista Marcelo Sade, né? Ele ficou impressionado com tanto do atlético genético quanto da nutrigenética dele, né? Que a alimentação, para ele não tem opção. A dieta com mais proteína pela sua genética. Pela genética, pela predisposição ao diabetes. Então, se a gente for ver o histórico familiar dele, né, a família dele tem uma propensão a ter o diabetes. Então, ou seja, se ele fazendo esse exame, ele sabendo que a alimentação dele, a preferência para o corpo dele é a proteína, a gente acaba ficando muito mais tranquilo com relação a essa conduta nutricional, né? A gente tinha falado que, eu já vou querer escutar de você, Alessandro, que você faz provas de longa duração em jejum. Isso só é possível porque ele está usando essa fonte de energia que é quase que ilimitada, né? Ela não é ilimitada, mas ela é mais do que suficiente, provavelmente, pelos exercícios que ele vai fazer. Isso não é possível num atleta que come uma alimentação tradicional, porque esgota a energia. Tanto que a gente já viu em Olimpíada, atleta em final de maratona, de cair no chão e não conseguir andar e de joelhos, né? Isso no Ironman acontece direto. Isso é um reflexo dessa alimentação e da falta energética e de eletrólitos e de hidratação e etc. Qual que é o tamanho dessa fonte energética de uma pessoa normal e qual que é o tamanho da fonte energética que o Alessandro tem? Então, vamos pensar, né? O glicogênio hepático, né, e muscular, a gente tem uma quantidade, né, que nosso corpo consegue armazenar. Se nós pensarmos, né, num homem aí de 70 quilos, tá? O que a gente tem de energia de glicogênio muscular seria em torno de 3.000 a 4.000 calorias. E aí, por isso que precisa ficar tendo essa reposição. Agora, se nós pensarmos em gordura, quanto a gente não tem, né? A gente fala que é o combustível premium. Então, o Alessandro, ele hoje tá com 8% de gordura corporal. Aí você fala assim, poxa, é pouco. Mas, vamos fazer os cálculos, né? 8% de 70. 8% de 70, né? Vamos colocar aí uns 5 quilos aí de gordura. Não sei se é isso, tá, gente? Mais ou menos, Mais ou menos, uns 5 quilos. Cada grama de gordura é 9 calorias. Então, multiplica aí, né, 5 mil, vou fazer a conta faz aqui. As contas 5 mil vezes 9 dá 45 mil calorias. Mas mais, né, porque são cada grama, então, ou seja, se ele tem 5 quilos de gordura, aí a gente tem que transformar isso em grama. Quantas gramas ele tem e multiplica por 9. Então, provavelmente isso tem mais de quase, 100 mil calorias em forma de gordura. Então, ou seja, ele mesmo numa prova de Ultraman ou prova extrema, que ele tem que ficar horas e horas, o corpo está produzindo energia. Tem energia para gastar. E assim, existe adaptação, por isso que alguns atletas no início, eles não conseguem, porque o corpo precisa ter esse entendimento, né, de que vai ter que utilizar a gordura como fonte de energia. E o caso do Alessandro, que está mais de 3 anos na dieta, o corpo já entende isso muito bem, e ele consegue praticar, fazer os treinos, fazer as provas extremas dele, sem se preocupar. A nossa maior preocupação com a dieta carnívora é com a perda de eletrólitos. Porque a perda de eletrólitos, principalmente o sódio do Alessandro, é bem grande. E a gente já fez um teste de suor e que foi identificado, né, uma perda maior de Vocês colocam um patch na pele dele e esse patch mensura a quantidade de perda de sais. De sais, E aí a gente consegue fazer a adequação, né, de quanto de sais ele vai precisar para poder, né, fazer o treino, qual vai ser a perda dele, e aí faz alguma coisa bem personalizada, individualizada para ele. Então, a minha maior preocupação com ele não é a caloria, não é o carboidrato, não é se a glicose dele vai tá estável, se vai estar baixa, se vai estar alta. A minha maior preocupação é o sais. Eu falo, confia no processo, porque o teu corpo já está adaptado a utilizar a gasolina premium, que é a gordura. Ô Alessandro, qual foi a primeira prova que você fez nesse estado?
de cetose? Não foi prova, né? Quando eu iniciei na carnívora, eu fiz Mundial. Não foram... não. Foi que você fez em estado de cetose. Em cetose. Não foram as meia maratonas? Não. Então, em cetose eu fui pro Mundial. Pro Mundial. Mundial de Havaí, onde... Foi a primeira, Onde o que é o Ultraman? O Ultraman a gente percorre 10 quilômetros nadando, 421 de bicicleta e corre 84 para acabar a prova. Calma, vamos lá. Então, repete, qual é o primeiro 10 km nadando? O primeiro dia são 3 dias, 3 estágios, 3 dias. Primeiro dia a gente nada 10 e pedala 145. Quanto tempo leva para nadar 10? Cara, eu faço em torno de 3 horas e 11, mais ou menos, em média. Para começar, 3 horinhas nadando no alto mar com onda. Alto mar, isso. E aí existe uma transição, é imediato, né? Você já sai direto para bike. Saímos da água e vamos para bike, né? Aí percorremos 145, isso é o primeiro dia. Que dá mais ou menos quanto tempo? Cara, pedalando. 9 o total do dia fica em 9 horas. 9 horas. O que eu acompanhei, acho que fez quase 9 horas. Foi 8 horas. No Brasil, pela mudança de terreno, né? É diferente do Mundial de Ultraman, que é bem mais difícil. Que é praticamente, cara, você tá fazendo praticamente 3 Ironmans full. Seria próximo cada dia, né? Então você tá ficando 9 horas em altíssima performance. Dorme, descansa. E no dia descansa mais ou menos. A gente cai ali, né? Não dá para dormir direito, né? A gente fica muito empolgado, né? E, enfim, aí no segundo dia a gente sai para percorrer 276 quilômetros de bicicleta só. Só pedalando. Que dá mais pedalando. O quê? Umas 5 horas? Não, dá mais. Dá mais. 9, 10 horas. Depende da prova. Depende. Eu tô indo para minha 7ª participação de Ultraman. Então, mas fica em média 10 horas ali, né? E o terceiro dia? E o terceiro a gente corre 2 maratonas seguidas, 84 quilômetros. Nossa fica em torno... Essa última eu fiz 8 em alguma coisa. E como é que foi, assim? Nessa você já estava fazendo jejum ou você se alimentou? Eu estava em cetogênica, né? No Mundial eu fui em cetogênica, me alimentando de batata doce, carne moída e... Azeite não, tentando lembrar. Sais minerais. Eu acho que só isso, só. Sais são suplementados. São sachêzinhos ou são pílulas? Existem tanto de cápsulas quanto de diluição. Tá. Mas aí a gente opta pela diluição. E é isso intra-prova, conforme você vai se hidratando. E antes também. Antes, durante e depois da prova. Existe uma preparação também. Legal. A hidratação é muito importante. Aí eu finalizei essa prova. Nós ficamos em 12º lugar lá, nesse Mundial. E a partir daí eu entrei de cabeça na carnívora. Aí vamos lá para o que nós já fizemos dentro de uma abordagem que todo mundo fala que é loucura, né? Mas como a gente já conversou isso ontem, é um estado natural do ser humano, ficar em jejum e se alimentar basicamente de proteínas e gorduras animais. Então, quando eu entrei na carnívora, eu fiz um teste pessoal que eu estava muito bem, todos esses benefícios que a gente já citou aqui, eu me propus a correr 10 meias maratonas em 10 dias seguidos. Sozinho. Você acordou e falou, cara, hoje eu tô com uma vontade de fazer 10 meia maratona aqui. Era pandemia e não tinha ninguém na rua. Na Flórida não teve muita pandemia, era um estado do Trump, né? Então, eu continuei trabalhando, mas as ruas ainda estavam bem vazias, pouca gente saindo. Esse é o famoso Jaque, conhece? Não. Já que não estamos fazendo nada, vamos fazer 10 meia maratona. Eu me lembro do dia que ele ligou. Só que, na verdade, foi assim. Você não queria fazer 10. Você queria fazer 7. Eu queria... Isso. A princípio estava planejado uma semana. Aí foi tão legal assim que ele falou, acho que eu vou fazer mais uns dias. Isso, foi perfeito. Eu falei, aí eu comuniquei meu treinador, Ezequiel Morales, ele, não, faz lá. Está em pandemia mesmo, tudo cancelado, todas as provas canceladas, eu fiz. Aí, dentro desses final de 10 dias, parecia que eu tinha feito nada, Marcelo. Caraca, simplesmente eu falei assim, eu posso continuar a correr aqui até Forrest Gump, né? Sério. Anos correndo sem parar, né? Cara, eu me senti muito, muito bem, né? E aí começamos a fazer os nossos estudos, né? O que está acontecendo? Aí eu comecei a me perguntar e comecei as buscas online, mandar e-mail, principalmente para os americanos, que fazem os médicos que tratam pessoas com abordagem animal-based, né?
Então, eles me mandaram resposta, não conheço ninguém que já tenha feito próximo a isso ou isso, né? O pessoal vai para academia, levanta peso, bodybuilders usa estratégias carnívoras em alguns momentos, mas nada em relação a você não, cara. Enfim, nós fizemos até um podcast com o Dr. Sean Baker, que é uma autoridade americana na carnívora também. No Primal? No podcast de vocês? Não, no podcast dele. No podcast dele. Com a minha médica Janaína Conen e o Dr. Souto, né? Animal. Foi animal, cara, foi muito bacana. Aí, enfim, eu fui para 50 anos de idade e estava inscrito numa prova chamada 100 Miles Key Largo to Key West. Aí, que dá quantos quilômetros? 160 quilômetros. 160 quilômetros. 160 quilômetros. Aí a prova foi cancelada também, mas eu ia celebrar. 50 anos tem que celebrar, né, cara? É importante, é um marco. Ele foi celebrar correndo. Correndo. Tô falando que o cara é doido. Aí eu coloquei minha família dentro do carro junto com um amigo e eles foram me dando apoio. Eu corri 160, o cachorro também foi da família. E fomos, aí eu fiz 19 horas e alguns minutos correndo, me alimentando basicamente de caldo de ossos, que você não gosta. A Letícia também não. Caldo de ossos e fígado bovino, cara. Intraprova é isso. Intraprova. E sais minerais. Porque nós pegamos temperatura lá de próxima a 110 graus Fahrenheit. Ou seja, bem quente. Quente, cara. Não, e sem sombra. Não existe uma folha te cobrindo durante o percurso todo. Puxado, hein? Ou seja, desidrata Você conhece que mais. Você atravessa as pontes, se lembra? Sim, então, lindíssimo lá. É lindo. Não, as mais bonitas provas que eu já fiz na vida, cara. Peguei um pôr do sol lá, a gente chegou à noite, né? Eu corri a noite toda, né? Enfim, muito lindo, cara. Aí nos 50 anos eu cheguei lá, né? Fiz o meu bolo foi duas picanhas grandonas. Mas vale lembrar... Esse foi seu pós-prova. Foi pós-prova. Mas vale lembrar que, assim, apesar dele ter feito isso para comemorar o aniversário dele, foi o momento da gente começar a fazer o laboratório com ele. Legal. Então, ele foi a cada 2 horas, a gente foi fazendo as medidas de pressão, corpos cetônicos, glicose, oximetria. Então, ou seja, a gente... Bom, então já que você está indo fazer isso daí, não é competindo, então dá para parar para a gente pegar todos esses dados. Isso é muito legal. É a nossa preocupação de conhecer, né, Marcelo, para tentar isso, tanto que ter já valor virou. Científico, já. né? Isso, ter valor científico, isso, né? valor científico. Essa nossa curiosidade para tentar entender se transformou hoje num documentário, se transformou hoje em vários médicos estudando o meu caso, vários exames que a gente já fez aí comigo e continuamos a fazer, já me viraram ao avesso, como eu falo, para entender essa coisa, né? E dentro dessas 100 milhas, a cada 2 horas, e tinham médicos no Brasil junto online, nos monitorando, tentando entender também, nós parávamos para realizar exames, né? E aí continua essa pesquisa científica, cara. Então, o nosso projeto, ela caminha junto com uma proposta científica também para tentar entender não só uma pessoa comum ou um atleta de alto nível ter uma alimentação natural, como a Letícia falou, dos nossos ancestrais, comendo basicamente o que nossos ancestrais comiam, né? Aí, a partir dessas 100 milhas que eu fiz, voltou às provas no ano seguinte. E eu voltei a fazer essa prova, 160 quilômetros. Nós fizemos essa prova. A mesma prova? Mesma prova. Ficamos em 5º lugar. Caramba. Em 7º lugar no geral, e primeiro da categoria. Isso com 178 atletas do mundo todo. Uau. Cara. Um italiano que eu vou buscar ele na próxima vez, me passou no finalzinho, desgraçado. Eu pego ele. Mas é importante, isso que o Alessandro está falando, e que a gente conversou ontem também, é o seguinte, a gente tem muito mais dúvida do que certeza. Então, o que a gente quer mostrar não é que existe superioridade na dieta, que essa é a melhor para todos, né? Existe a individualidade e a gente está querendo entender, porque como um pioneiro... Não, como que está sendo, né? Como é que o corpo, ele reage? E com isso, outras pessoas também estão, né, se desafiando, estão fazendo, né? Buscam ajuda profissional para poder entender e com melhoras em vários aspectos de saúde, de performance. Então, ou seja, o que a gente traz não é a certeza, mas ela é a dúvida. Letícia, conta um pouco pra gente
o que vocês aprenderam com esses monitoramentos, né? O Alessandro usa o Oura Ring, que monitora ele o dia inteiro. Vocês usaram o PET, vocês medem lactato, vocês fizeram muitas análises ao longo desse tempo. Durante essa prova que vocês foram medindo a cada 2 horas, como é que se comportou esses indicadores? A glicose, né, que era mais engraçada, né, porque ela estava sempre baixinha, né, então ficava bem baixinha mesmo, e a gente percebia que ele tinha energia. Então, por exemplo... Baixinha quanto? Baixinha de entre 50 a 30, o que é hipoglicemia, que a pessoa está indo para... Pro hospital. Pro hospital e ficando internado na UTI. E ele super bem. E isso é devido à flexibilidade metabólica. O que é a flexibilidade metabólica? É o corpo utilizar a gordura de forma otimizada. Então, ou seja, a glicose ela vai ficando estável pelo tempo de adaptação dele. Essa glicose ela fica mais baixinha, né, para manter, mas ou seja, a energia ela vem desses corpos cetônicos. Então, só pra gente, todo mundo entender, tem muito médico que assiste a gente, né? A galera vai estar assim... Meu, porque hoje, assim, eu que trabalho com pacientes diabéticos, eles fazem uso do hormônio insulina. Quando é impossível você acertar a dose exatamente de que você ingeriu e a insulina que você vai... Então, é natural que às vezes você erre. Normalmente você tenta errar para menos, que daí você faz um complemento e ajusta. Mas às vezes você erra para mais. Quando você coloca insulina demais, você tira em excesso energia e você pode entrar nesse estágio de hipoglicemia. Exato. Se eu não me engano, a faixa de hipoglicemia começa em 70. É 70. 70, né? Ou seja, você está dizendo que às vezes ele estava em 50, às vezes 30. Sim. O que é um estágio que fala assim, meu, o cara tá morrendo, porque o maior medo da hipoglicemia é você ficar hipoglicêmico, desmaiar, perde a consciência porque falta energia, entra em o coma, corpo desliga, entra em coma e às vezes até falece, né? Sim, é o risco, né? E assim, só que a gente tem que observar, né? Por isso que a gente não pode ficar preso a só números. Né? E aí vem ali o meu grande mestre, que é o Dr. José Neto, né? Que a gente não deve tratar os números, a gente deve tratar o paciente e tratar o contexto desse paciente, né? Então, ou seja, ele já é um atleta adaptado, né? O que a gente tem de ciência? Existe, né, estudos com, né, que a gente estava até falando ontem, né? Fizeram medida, né, de 9 de glicemia, né? E a pessoa estava em jejum e a pessoa estava bem por conta dessa adaptação. Ou uma pessoa de muitos anos. Sim, né? Já fazia muito tempo, então a glicose foi a 9 e ele estava bem, não estava, né, morrendo, né? Então, ou seja, é óbvio que isso aí é um extremo, né? Só que existe um contexto. Então, existe ali o meu paciente, o que ele faz, qual é o contexto de vida dele, qual é o contexto de alimentação, treino e tudo mais. Existe ali os bons estudos, né? A gente vai pegar bons estudos. Existe a minha prática profissional. Então, você tem que juntar tudo para você chegar e falar assim, não, isso não é um problema. Né? Então, não... porque se o médico mede ele agora, ele te interna. Ele assim, interna, cara, você tá morrendo. Exatamente, ele interna. Por isso que esse contexto, né, é bom a gente explicar, porque se uma pessoa diabética, por exemplo, tá escutando a gente, eu vou fazer isso, daqui a pouco pode ser que não dê certo, porque eu não sei o contexto da vida dela, né? Então, ou seja, a gente precisa entender todo esse contexto, né? Existem os históricos dos exames, entender quem é essa pessoa, né? Por isso que os exames genéticos é interessante. O Alessandro também fez o exame da microbiota também, e esse exame foi muito interessante, porque o que a gente tem de estudo, né, os estudos observacionais, é que a carne inflama, né, a parte intestinal, dá o câncer de colo retal, e o que foi visto nesses exames do Alessandro é que ele tem tão poucas bactérias maléficas, né, que é como se não tivesse, né, 1,9%, é muito baixo. Foi muito interessante. O que é o normal? O normal, eu não sei qual que é a faixa normal, mas estava assim, muito baixo, né? Então, se fosse falar, a carne aumenta as bactérias, a inflamação, né? Não, pelo contrário, para ele deu super certo. Foi muito bacana porque quando nós fizemos o teste da microbiota, que uma empresa, a Biome Hub, mandou esse teste pra gente, Marcelo. E quando eles fizeram as análises lá, ele falou...
perguntou ao médico nosso amigo que acompanha nosso caso, né, o Dr. Eurípides, falou, quem é esse cara aqui? Quem é essa pessoa? Foi um negócio que eles não veem. Nunca viram na vida. Nunca Aí Nunca viram pediram na vida. uma reunião online com a gente para tentar entender. Fala, deixa eu ver esse maluco aí, deixa eu ver quem é esse cara. Que demais. Exato. Aí na reunião a gente fala, ó, simplesmente 70% da sua microbiota não tem na literatura. Não existe. Não existe na literatura. Aí se formou mais um grupo de estudo para entender o meu caso. Que demais. Ou seja, você tem uma microbiota intestinal... Eles falaram que nunca viram. Que nunca viram. 100% Caraca. perfeita, 100% que nunca viram. E eles ficaram assim, né, apaixonados. Aí agora o que vai acontecer? Ele vai para o Mundial, a gente está com 2 exames para ele fazer antes da prova e pós-prova, que é justamente para medir se tem inflamação, quais foram as mudanças, né? Porque esse esforço, né, que ele faz, a oxidação, ela pode gerar mais inflamação. O que a gente espera é que exista uma maior inflamação entre um exame e outro. A gente quer ver se realmente existe, né? Legal. Se não existir, o que será? Por que será que aquilo significa aconteceu? isso? Então, assim, na verdade, ele é um objeto aqui de estudo e que precisa ser estudado, porque existem muito mais coisas aí na medicina, na nutrição, que a gente não sabe. E por que ele está se dando tão bem, e por que outras pessoas também não poderiam se beneficiar desse tipo de alimentação. O Alessandro falou no começo, ele falou, pô, olha essa foto aqui, tava muito inflamado. Todo médico que eu converso fala assim, quer viver muito, você tem que ter um corpo desinflamado. Exato. E hoje ele está desinflamado. Sim. O que é a inflamação? O que causa a inflamação? E por que ele fica desinflamado quando ele entra nesse universo? Isso é muito bacana falar, Boa pergunta, né? excelente. Boa pergunta. Porque, assim, hoje a nossa alimentação, né, o que a gente tem preconizado, como eu disse, é a maior quantidade de carboidratos, e principalmente carboidratos simples, né? Então, a gente vê muito aí macarrão, né, açúcares. E uma coisa que é interessante é que os alimentos industrializados, eles tem, né, uma quantidade ali grande de açúcar, grande de sal, grande de gordura por conta da palatabilidade, né? Então, ou seja, aumenta demais, né, o açúcar. E o açúcar, ele é um alimento que inflama, né? É uma droga, né? É uma droga, né? A gente entende que a pessoa é viciada no... E o açúcar que você fala é o açúcar literal ou é o alimento açúcar se torna... literal e o do alimento, do Então carboidrato. você está falando de qualquer tipo de carboidrato. Macarrão tem açúcar, vai virar açúcar no sangue, né? Vai virar glicose. E aí com então isso... são todos os alimentos que têm muito carboidrato, é isso? Carboidrato. Assim, a gente tem que dividir, né? Porque não vamos colocar no mesmo balaio frutas e raízes com alimentos industrializados. Industrializado, né? Então, aqui a gente não, na verdade, nós não somos contra carboidrato. É importante a gente mencionar isso, mas nós somos a favor o quê? De uma alimentação com comida de verdade, tá? Então, assim, os industrializados, assim como esses géis, esses montes de suplementos, né? Que tem quantidades altas de maltodextrina, que isso também, né, gera essa inflamação. E nomes que a gente nem sabe o que é, né? Nome que a gente nem sabe o que é, né? Isso gera essa inflamação. No esporte, a inflamação, ela acontece normalmente pela oxidação mesmo, né? O ato de fazer exercício. Já aumenta essa inflamação, né? Já é algo que gera a inflamação do corpo, né? Então, você vê, ele tinha uma alimentação que ele comia a todo momento para bater meta calórica, né? Porque a meta calórica para o atleta é muito importante, porque ele perde rendimento se ele não bater. Então, tinha que comer o tempo inteiro. Isso gerava maior inflamação. E tem muitos atletas que acabam comendo doce mesmo. Não sei se, né? Tem gente que come doce de leite condensado, enfim. Tem esse consumo. Isso vai gerando mais inflamações, né? E aí, às vezes, a pessoa vai inchando, ela sente muitas dores, ela não consegue, às vezes, ter uma recuperação rápida. No endurance, a recuperação ela é muito importante para treinar no outro dia. No caso dele, faz provas, uma seguidinha da outra, 3 dias seguidos. Ele precisa estar bem, então ele precisa estar com menos inflamação. A inflamação, ela vai existir,
Mas a gente precisa minimizar essa inflamação dele. Tem um jeito de medir a inflamação? Tem jeito de medir, sim. Como é que é feito A isso? gente faz exame, né? Faz exames de sangue, sangue. né? Então tem como fazer. Uma pessoa que está aqui assistindo a gente quer saber, quero saber se eu estou inflamado ou não. O que ela faz? No caso, tem que fazer toda uma anamnese, né, pra gente entender como é que é a parte da alimentação. Aí faz um monte de exames, não é um exame específico, a gente faz vários exames, pede vários exames. Esse da microbiota é muito importante também, porque o intestino inflamado, ele já me dá um indicador de que você está inflamado. Uhum. Então, porque tudo que entra para o nosso corpo é através da parte intestinal. Então, ou seja, é importante também a gente saber como é que está essa parte intestinal, a parte sanguínea. Então, tem uma série de coisas para se fazer para a gente saber. Mas, assim, só de você olhar, você já sabe que a pessoa está inflamada. A pessoa que tem um sintoma de dor crônica, né, cara? Exato. A protuberância abdominal, uma circunferência abdominal, ela provavelmente esteja a pessoa inflamada. Não que seja só isso. Pessoas magras por fora são gordas por dentro, né? Quem tem metabolismo acelerado come qualquer coisa. Aquela pessoa magra de ruim, né? Magra de ruim, que a gente fala, né? Com gordura Esteatose visceral, hepática. esteatose hepática, né? Enfim. E a qualidade do sono baixa, dor de cabeça, enxaqueca, essas coisas todas, o corpo vai sinalizando, né, Marcelo? Ó, tem coisa errada aqui, tem coisa... Mas só que as pessoas acham que isso é normal, cara, hoje em dia, né? Pois é o lance da referência que eu falei, né? Normal, Eu cara. sou assim. Eu sou assim, minha Essa... família é assim. Não, o ser humano não é assim, cara. Não é. Nós somos Esse uma não é o espécie, normal, né? Nós somos uma espécie espetacular. Então, alguns mecanismos, algumas coisas na tua vida que você vê, acorda com dores, né, com cansaço, não dormiu direito. Isso são processos inflamatórios. Você falou muito bem. Hoje um médico que trata a inflamação cura o paciente, cara. Médicos americanos falam muito sobre isso hoje. De tratar, né? Inflamação, mas tudo passa pela alimentação, cara. O ser humano tá se alimentando com lixo, cara. Total. Ele largou todas as suas referências de alimentação. Então a gente tem que resgatar isso daí, cara. A gente tá falando assim, eu perguntei aqui como é que faz, mas a probabilidade é que quase todo mundo esteja inflamado. Sim. Que está escutando a gente hoje, é provável que todo mundo esteja inflamado. 12% é mais, né? Agora eu não posso falar, mas eu lembro que o Dr. Souto falou que esse número já aumentou. Mas os americanos, 12% só tem a saúde metabólica, né? O resto já tem disfunção. A maioria tem problema metabólico. Algum problema metabólico. Né? E que dizem, né? A gente tem um diabetes que é uma doença que afeta uma parte relevante da população, mas o pessoal fala muito do diabetes 4.0 e apontam isso pro câncer, né? Exato. Que câncer, provavelmente Alzheimer demais, Exato. né? Então uma loucura, né? Porque o aumento das doenças, a gente fica falando, mas por que tá aumentando? Já estão meio que chegando à conclusão que está vindo por causa da alimentação. Exatamente. E o diabetes tipo 2, ele é uma doença de estilo de vida. Porque existe a diferença do diabetes tipo 1, né, que é uma doença autoimune, e o diabetes tipo 2 é uma doença totalmente evitável, que é o que? De estilo de vida. Através da alimentação, através da prática da atividade física, né? Então, ou seja, você... ter diabetes tipo 2 significa que você está fazendo alguma coisa errado na tua alimentação, no teu estilo de vida. E muitas vezes a pessoa ela acha que está tendo uma alimentação saudável. Se você for, por exemplo, nas gôndolas de adoçantes para o diabético, que é aqueles adoçantes, né, de forno e tal, qual é o primeiro ingrediente? É maltodextrina. A maltodextrina tem um poder muito maior de aumentar a glicemia. É muito maior do que o açúcar. Então, o que acontece? A pessoa vai lá achando, nossa, eu vou comprar esse adoçante aqui para poder estar utilizando, e a glicose dela não baixa, ela não melhora, cada vez mais tem que usar a medicação. E tem pico de insulina também. Tem pico. E aí ela fala assim, poxa, mas eu estou usando esse adoçante. E aí você fala assim, gente, a indústria, né, alimentícia está colocando algo que tá ali com o selinho ali da associação do diabético, né? Que aí o cara vai falar assim, poxa, eu vou comprar, porque tem o selo aqui. Só que tá aumentando ainda mais o diabetes dele. E vários estudos mostram que o adoçante
tem uma correlação muito grande com demência, Sim. né? Então, assim, a gente come um monte de coisa. O próprio leite ou um alimento não tem lactose. Como é que o leite não tem lactose? Aí você vai ler lá e você vê assim, tem lactose, mas eles estão colocando um negócio aqui chamado lactase. E aí alguém inventou uma lei que fala assim, não, se tiver lactase, você pode dizer que não tem lactose. Gente, a gente tá sendo enganado. Exatamente. Rótulos, né? Mas, voltando lá, o que tá na gôndola hoje nos mercados mundiais não é leite, né, cara? Não é leite, né? É um produto branco. Químico. Que tá ali. É um produto branco. Leite não é o que a gente tomava quando nós éramos crianças. Direto da vaca, né? Não é. Fresquinho mudou completamente, né? E como a sua esposa fala, cara, se afaste do industrializado. Mas olha só o absurdo. Já recebi uma mensagem de um amigo, Marcelo, mas você fala que comida de verdade, sempre falando o que é comida de verdade? Eu falei, pô, não acredito. A pessoa não sabe definir? Não sabe definir. Aí eu falei assim, cara, é simples. As pessoas que estão ouvindo esse podcast, é um teste muito simples. Você pega duas coisas. E faz a pergunta, isso daqui foi feito pela natureza? Matou, cara. Boa definição, cara. gostei. Acabou. Não coma. O animal feito pela natureza, as frutas feitas pela natureza, raízes feitas pela natureza. Tudo come. E sementes? Vocês não falaram de sementes e tal. Não come. A semente. A semente. A gente vai entrar agora no momento podcast polêmico. As pessoas acham que sementes são bambambam. Bom, né? O pessoal, todo mundo come. Oleaginosas. Mas eles têm um alto índice de antinutrientes, né? Tem isso, né? Salada. Eu comecei a escutar cada vez mais falando sobre antinutrientes. Um rapaz que eu sigo também, que faz muito jejum prolongado, esqueci o nome dele agora, ele fala, o feijão do jeito que a gente come tem muito antinutriente. Claro. O que é o antinutriente? O antinutriente, né? Ele vai inflamar toda a nossa parte, né, gástrica. Vamos pensar assim, para ficar mais prático de entendimento. O animal, quando ele tá sendo a presa ali, o que ele faz? Ele foge. E como que o vegetal se protege para a sobrevivência? Ele tem, né, a sobrevivência. Que é o quê? São os venenos, né? A semente, dentro da semente, vai ter, né, esse antinutriente. Então, ou seja, a proteção dos vegetais para que não morra, digamos assim, né, seria esse antinutriente. Então, isso tem um poder de inflamação. Então, isso inflama o nosso organismo, faz com que a gente tenha essa inflamação. Então, por isso que tem pessoas que aí, vamos lá no caso da Aninha, né, que é a minha paciente carnívora mais antiga, que também é maratonista, hoje faz triatlon. Ela tem problemas intestinais terríveis, com inflamações, né, doença celíaca, enfim. Quando a gente mudou para uma dieta carnívora, para a gente fazer um teste para ver como ela se saía, ela melhorou todas as inflamações. Então, ou seja, para ela, muito mais para ela, esses antinutrientes, tanto dos vegetais quanto das sementes, gerava, né, esses desconfortos, essas inflamações, e com isso ela tinha várias outras doenças associadas. Então, muitas vezes as pessoas têm doenças gástricas e não sabem por quê. É por conta de algum vegetal, porque ali tem esse antinutriente, tem esse composto do vegetal está se defendendo de ser morto. E a semente é, na verdade, o bebê, né, da planta, né? Então ela coloca mais carga de tóxicas ali, né, para os animais, e nós, humanos, não se alimentarmos, né? Mas só que o humano, ele conseguiu driblar um pouco isso daí, né? Coloca o feijão de molho, faz essas coisas todas, né? Mas se você for para a natureza, quase 98% dos vegetais, folhas no planeta não são comestíveis, Marcelo. É mesmo? Então, a natureza já te fala isso. O carboidrato não é essencial para a vida humana, senão não estaria aqui. Então ele vai te dando esses sinais, cara. Você pode comer carboidrato, nós não somos contra os carboidratos. Mas se você não quiser comer também, você não vai ter nenhum problema.
E quase todos os animais no planeta você pode comer, quase 100% dos animais. Então, as sementes que todo mundo idolatra hoje em dia, elas têm compostos tóxicos para o ser humano. E as pessoas comem isso diariamente. Diariamente. Então, por exemplo, você come um feijão, sua barriga estufa. Ela tá ali processando, tá fermentando. Que o pessoal tenta deixar de molho, é tudo uma técnica, mas o problema não elimina por completo. Não elimina. Então, se a gente entrar nesse aspecto do veganismo, do vegetarianismo que está tomando conta do planeta hoje, aí a gente começa a esbarrar em várias situações que eles defendem como a coisa mais natural. Que as pessoas, quando fazem essa transição, né, de uma alimentação ocidental, lixo, né, e vai para o veganismo, é óbvio que ela vai melhorar. Ela largou praticamente os industrializados, praticamente, mas existe muitos que ainda comem batata frita, achando que é Coca-Cola, achando que é vegano. Eu falei Coca-Cola. Enfim, mas seguindo esse raciocínio, a pessoa vai melhorar, Marcelo, vai, porque ela está comendo feira, vamos colocar assim, feira, sim, vai lá para feira, come uma batata, come mas isso não é sustentável durante muito tempo. O ser humano, infelizmente para esse grupo, né, eles não entendem que nós somos animais que comemos animais. Isso desde a nossa época de evolução. Então não tem como fugir. Hoje em dia existem muitos suplementos, mas quem é que 99% da população não tem dinheiro para suplementar? Então existe hoje muitas crianças, muitos adolescentes entrando nessa onda, mas vão ficar doentes daqui a pouco. Vão ter problemas graves lá na frente, sabe? Isso não sou eu que estou falando, é literatura, e a maioria dos veganos e vegetarianos abandonam a dieta depois de um tempo. Acho que quase 80% abandonam. Abandonam, porque eu ouvi o podcast que você recebeu, o médico vegano aqui, a gente ouve os dois lados, nós não somos contra eles, a gente falou isso ontem. Eu acho que cada um deve se alimentar da melhor forma que acha que, se isso daí tá legal para ele, beleza? A gente não tem que botar o bedelho em que você tá comendo, cara. Mas a nossa discordância é quando eles tentam impor e falando mal de um alimento, como a carne, que é um alimento ancestral que nos trouxe até aqui, que causam doenças da modernidade agora, que é diabetes, e isso tudo não tem relação nenhuma, não tem nenhum estudo provando isso, né? E tirar o alimento base das crianças, que aqui em São Paulo, se não me engano, é segunda sem carne. Em Nova York é segunda e sexta sem carne. É mesmo? Para criança que está em desenvolvimento, cara, é um alimento fundamental para as crianças, cara. É um perigo, né? É um perigo, E teve o caso lá que você citou ontem, né? Cita de novo o caso. Sim, uma mãe americana, lá do meu estado, da Flórida, foi condenada à prisão perpétua, e o marido está encaminhando para a mesma situação porque o filho de 18 meses, morreu porque ela só dava fruta e verdura. Morreu de inanição. Morreu de nutrição, cara. E a crença da família era que comida natural, não sei o que lá, não foi bem orientado. Então não amamentava a criança, cara. Ela não amamentava? Não amamentava a criança. Que loucura, cara. É de assustar, sabe? Mas e a gente volta a repetir, nós não somos contra, a gente tem que, os dois lados temos que lutar contra, defender a comida de verdade, não é lutar contra a indústria. A indústria é muito grande, ela vai ainda forte demais, vai crescer muito, porque as pessoas querem facilidade hoje, as pessoas estão fracas mentalmente, espiritualmente, cara, não tem determinação, muita gente sem determinação na vida, então vai demorar um pouco, mas a gente está tentando salvar aí algumas almas. Nós estamos salvando algumas. Alessandro, me conta, eu sei que você é doido, disciplinado, focado, faz tudo direitinho, mas no momento você tá com a sua família, que, passou, suas filhas querem comer ali no italiano. Bora. Você come? Como. E aí, quando você passa por um momento desse, já que você está se sentindo super bem na sua dieta atual, como é que você se sente pós comer aquele prato de massa, carboidrato, etc? Eu citei ontem, né? Nós viajamos e minhas filhas queriam comer no italiano. O estilo de vida carnívoro, ela não é uma prisão, né?
Existem pessoas que fazem temporárias alimentação carnívora, depois voltam para uma cetogênica, enfim. Faz a periodização, né? Isso, fica ali circulando, mas só com comida de verdade, Marcelo. Tá. No meu caso, eu tô viajando com a família para mim é prioridade, cara. Se minhas filhas querem ir para um restaurante italiano, eu pedi lá nesse momento aí uma massa com carne, né? Comi, no dia seguinte eu tava totalmente diferente, cara. Enjoado, barriga estufada, diarreia, enfim, Caraca. totalmente destruído, né? Mas o grande legal disso é que no dia seguinte eu já volto a ter, ou faço um jejum, ou eu faço um jejum prolongado, ou eu volto a ter a minha alimentação normal, cara. Porque você sente tão ruim que não vale a pena você sair. Mas existem momentos, sim, cara, que eu saio e, como eu falei, não é uma prisão. Cara, me conta um pouco da sua rotina. Eu queria saber o que você faz de atividade física e o que você se alimenta. Conta um pouco eu sei que deve variar bastante porque você deve ter ciclos, mas num dia normal seu, o que você come, como é que é a sua rotina, como é que você dorme, como é que você acorda, eu sei que você usa a hora, você dorme num lugar especial, me conta todas as maluquices que você faz. Ah, legal, bacana. Então, meu dia começa às 3h30, 4 da manhã. Isso, aí eu saio para treinar em jejum. Não é nem jejum, que eu considero jejum a partir de 24, mas num estado não alimentado, né? Então, qualquer tipo de intensidade e volume eu faço sem se alimentar. Retorno para casa por volta de 7 horas, aí que eu me alimento. Aí, em torno de 10 ovos. Completos. Gema e, claro, tudo, completos. Não desperdiça Isso nada. porque eu não deixo ele ficar sem, porque senão ele ia até a hora do almoço. Porque agora a gente precisa, principalmente nesse momento, a gente precisa de caloria, né? Então, ela falou, vai comer. 10 ovos então, 10 ovos e bacon. Quanto de bacon? 3 fatias. 3 fatiazinhas de bacon. E aí vou pro trabalho, chego por volta de 8 horas e trabalho por volta de 9 horas. Retorno para casa e faço os treinos. Nesse inteirinho, você não come mais nada? Não. Desculpa, o almoço, basicamente carne bovina, cara. Carne bovina. A carne bovina me dá uma saciedade muito maior. O frango e o peixe, cara, eu brinco que não me dá sangue. Eu como, faz parte da minha rotina alimentar, mas eu não priorizo. A carne bovina me traz uma saciedade muito maior. Quantas gramas você come? Cara, 1 quilo e pouco. Ah, você tá de brincadeira? Sério. 1,2 kg em uma refeição. Almoço. Na verdade, dividido, né? Isso a gente divide e fraciona ela em duas. Cara, mas ali no almoço, quanto... 700, 800 gramas de carne. Mesmo assim é brutal. E é só isso? Ou você tem algum complemento? Não, só isso. Pedação de carne. Não, um pedação de carne, um bife grande ou carne moída junto com ovos. Cara, é muito assim, sempre... Não é batidinho, não, você varia bastante. Isso, depende do que tem na geladeira ali, quando eu compro, enfim. Aí retorno do trabalho e treino outra vez, a segunda sessão de treino. Finalizo a sessão de treino, volto para casa e como basicamente carne bovina outra vez, junto com muitos ovos. 5 a 8 ovos. Pela noite é um pouquinho menos. E você gosta do ovo, que tipo frito, cara. Frito com geminha bem mole. Gema mole, legal, legal. E nesse período que você fica fora de casa, que você para almoçar, como é que é a sua hidratação? Tem alguma questão especial? Perfeita pergunta. Desde a hora que eu acordo até o final do dia, hidratando sais minerais. Quando eu acordo pela manhã, é um sal de cozinha, junto no copo d'água, põe pra dentro. Sal normal. Sal normal de Mas cozinha. não é aquele sal refinado? Não. Sal de cozinha. E eu levo sempre sal grosso na minha mochila, que de vez em quando eu coloco na boca. Cara, nesse tipo de alimentação a gente perde muito líquidos, como a Letícia falou. Então, quando você tá ali um pouquinho ali, sem energia, não sei o quê, pode ter certeza que é sal, cara. Sal. Jogou o sal pra dentro, sua energia volta, seu rendimento volta. E sempre hidratando o dia inteiro. Eu trabalho na Flórida e é muito quente, né, cara? Então, quente e úmido. Então, a gente perde bastante líquidos, né? E, enfim, aí terminou esse dia. Nos sábados e domingos eu vou para os longos, né? Os longos de bicicleta ou de corrida. Sempre em jejum também, Você não 200 descansa? quilômetros. Eu durmo por volta de 7, 6 horas. Mas você não tem um dia de descanso? Depende do ciclo, né? Caramba. Agora, esses dias eu não vou ter mais.
porque eu tô próximo para ir pro Mundial, então a gente não tem mais descanso. E aí você tem um dia que é um regenerativo, alguma coisa? Sim, eu tenho treinos regenerativos no final do dia. Que é um treino mais leve. Mais levezinho, basicamente a Mais corrida... leve pra ele, fique bem claro. Imagina, pra mim deve ser altíssima intensidade, né? 3 vezes na semana tem os regenerativos de bicicleta e corrida. E o objetivo é fazer um treino leve para você ter uma regeneração melhor, diminuição de lactato. Isso, diminuir a oxidação, né? E manter o corpo ativo. Uma regenerativo ativo, né? E como é que é o seu sono, a sua preparação para o seu sono, sua questão com luz, com relógio, com celular, computador? Bacana essa pergunta, porque quando... isso é natural, né, Letícia? A gente, quando entra nesse mundo de baixos carboidratos, comida de verdade, a gente encontra o biohacking, né, cara? Então, o biohacking, ele tenta retomar todas as suas habilidades, ancestralidade, né, cara? Então, após os treinos, eu piso na grama, faço um aterramento, eu tomo banho gelado, eu mergulho no gelo, fico lá na minha banheira. No meu trabalho. Você bota gelo mesmo? Gelo fica mesmo. Bem... Bem gelado, bem gelado. A galera lá, menos algum grau aí, né? Não, é bem estressante. Eu adoro, tem vários benefícios fisiológicos, né? Mas o que eu gosto mais é o benefício mental, cara. Você ter a rotina e a coragem de entrar numa banheira de gelo ali toda terça e quinta, sabe? Você faz terça e quinta? Terça e quinta. Quanto tempo você fica? 6 a 3 minutos. Caramba. Depende. Marcelo, faz a experiência que eu fiz, eu não consigo. Coloca a mão no gelo. E tenta ficar o máximo que você consegue. Não dá. Já tem... Parece que tá, tipo assim, enfiando muita agulha. Eu virei lutador de boxe 2 anos, praticando brincadeira, né? Um treino que eu tava fazendo. E eu comecei a acompanhar muitos atletas. E uma vez fizeram uma brincadeira com um atleta novo. Falou assim, não, entra aqui na banheira de gelo, vamos ver se você consegue. Vamos fazer uma aposta. Eu aposto que você não consegue ficar 1 minuto. Não dá. E aí apostou ele 1 minuto... Eu fico. Ele não aguentou 10 segundos. Não aguenta. Então é um treino, né? Você já tá condicionado. Isso. É um treino. Isso vira rotina, né? E pela manhã, quando eu acordo, eu ingiro café ainda. Eu adoro café. Alguns falam, então você não é carnívoro. Cara, peraí, pô. Café é uma coisa muito gostosa, né, cara? E o café me traz muita energia, foco. Eu não tomo muito mais, já tomei muito mais, diminui bastante. Então, quando eu acordo, eu tomo meu café, eu me banho com red light, né? Luz vermelha. O que é isso? Uma luz vermelha que melhora suas mitocôndrias, recuperação muscular. Isso, eu coloco em diferentes partes do corpo, depende de onde naquele Não momento. É infravermelho? É infrared. É infravermelho. Isso, legal. Isso. Existem vários estudos também linkando. E aí você faz focado? É um equipamento que você vai passando? Isso. De vez em quando eu coloco no peito, nas costas. Tá. Nas genitálias também, em alguns momentos. Eu uso pro cabelo. Pro cabelo? Eu uso pro cabelo. Sistema, brother. Isso aí. Ele tem vários estudos que mostram que cresce cabelo. É o benefício fisiológico. Tem vários benefícios, né? Você falou que dorme aterrado. Isso. O que exatamente é isso? Nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil não é enterrado, gente, é aterrado. Nós vivemos num mundo e nós estamos hoje em dia, né, Marcelo, totalmente encapados, vamos colocar assim, né? Nós somos fios encapados, né? E ontem eu até citei quando eu morava em Jersey, no inverno a gente encostava um ao outro, encostava no carro e levava aquele choque. Nós temos essa energia, né, cara? E ancestralmente a gente trocava essa energia pisando no solo, na areia, na grama, né? Tomando banho de cachoeira, de rio, enfim, em contato com a natureza. E hoje em dia a gente está sempre calçado, né, cara? A gente está sempre com casaco, sempre se protegendo. E essa energia, ela fica ali, guardada, né, cara? Então eu durmo numa manta de aterramento, né? Conectada com fio terra na minha eletricidade. Para você poder descarregar essa energia na terra. Isso. E com a atividade física também, você aumenta essa bateria de energias estáticas em você, né? Então, como eu falei, depois de treino, de bicicleta, de corrida, eu sempre piso na grama de casa, lá no meu backyard, lá eu piso nele, fico lá durante 2 a 3 minutos para jogar aquela energia um pouco fora e troca de energia com a mãe terra, né, cara? O
pessoal pode achar aí meio que hippie, mas, Não, existe um documentário no YouTube mostrando pessoas que tiveram regressão de doenças só com aterramento, cara. Você tá brincando? Sério. Isso eu não sabia. Posso mandar para você e o pessoal botar no note do podcast para assistirem depois. Show. Você não lembra o nome agora? Não lembro agora, cara. Mas é relacionado a aterramento. Aterramento. Inclusive para atletas, né? Melhora de rendimento para atletas. Que demais. As pessoas têm que se aterrar antes, pelo menos 15 minutos antes de sair numa prova, né? Não sabia disso. Bacana. E é um documentário científico, né? Bacana. Legal, já quero assistir. Vamos lembrar de pegar isso daí, Bruno. Me conta o que vocês estão programando agora. Qual que é o próximo desafio? Fantástico. A gente tem um grande desafio aí de se tornar o primeiro atleta no mundo a correr o Ultraman mundial, um campeonato mundial na estratégia carnívora, né? Em novembro agora a gente embarca. Vamos ficar lá acampado e caçando, porque a gente não tem dinheiro ainda para ir. A gente só conseguiu a passagem. Só conseguimos a passagem. E ontem, como a gente comentou, né? A gente está fazendo um trabalho incrível, Marcelo. E infelizmente, nós temos a síndrome do vira-lata no Brasil, né? E os médicos americanos que eu converso lá nos Estados Unidos, eles ficam muito assim, cara, que coisa fantástica que vocês estão fazendo. Fascinado, né? Fascinante, o assunto. E a gente não está conseguindo apoio, cara, Cara, eu falo sempre assim, a gente está tentando ir, não é nem ir com uma estrutura de ir lá e competir, tentar ser campeão, básico. Cara. Porque a gente não está conseguindo nem ir, cara. Sabe? Então, a gente está aí com uma campanha online, a gente está fazendo várias campanhas para tentar ver se a gente vai ir com um mínimo de condições, cara. Então a gente vai disputar lá e tentar ser esse primeiro atleta no mundo a não é só carnívoro, consumir comida de verdade num esporte extremo. Então um cara que vai correr 5K aqui em São Paulo, ele não precisa levar o gelzinho, cara. Se ele entender, se ele compreender que o nosso corpo pode utilizar a gordura como fonte de energia de uma forma limpa, anti-inflamatória e outros benefícios que a gente já citou muito mais aqui, sustentável, muito mais simples, a prova dele vai ficar mais simples. Perfeito, cara. Com economia. Menos risco, né? Porque se você erra, a gente falou, tem dor de barriga, fila no banheiro, né? Isso. Então, ele tá indo pra Kona, no Havaí, em novembro. Ainda não conseguiu os recursos necessários para ir lá. Se você tá assistindo e gostou, eu coloquei um link aqui embaixo pra vaquinha que a gente vai fazer de arrecadação do dinheiro deles. Eu vou ajudar, eu falei que eu vou ser o primeiro a colocar dinheiro lá, ajudar, porque ele vai pra Kona, no Havaí, fazer essa prova. E tem que estar focado em treinar e não ficar captando dinheiro, né? Não, cara, todo mundo vem, conversa comigo, mas o dia a dia eu sempre converso com a Letícia, falo, cara, é muito estressante pro atleta. Você já foi atleta, você entrar numa piscina 5 horas da manhã, sem saber, você tem aquele treino ali, estafante, sem você saber se vai conseguir ir, cara. Isso ali são estresse que outros não passam. Outros não passam, né? Então, legal se todos que estão ouvindo gostarem da nossa proposta, né, cara? A nossa proposta é ajudar as pessoas. A gente pode falar um pouco do documentário que está tentando mostrar isso daí. A gente está vocês já estão gravando há um tempo já, né? Isso, tem quanto tempo que vocês já estão nesse processo? Veio desde das 160 milhas. 160 milhas no ano passado. Aí foi a primeira, aí depois veio a UB 515 e agora finaliza com o Mundial. Isso. Fecha no Mundial. A produtora, ela vai levar os cinegrafistas, a produção lá toda para gravar, mas eles vão pagar a parte deles, né? É uma produtora que acreditou no nosso projeto de divulgar. Um investimento deles. Investimento deles. Isso. Que demais, cara. Que demais. Eles... É uma história bem... Essa história do documentário daria um outro podcast. A gente tá tentando... Nós iríamos fazer um documentário com um GoProzinho ali, aquela coisa bem amadora. E foi crescendo, tomou uma proporção muito grande. Aí veio a pandemia, derrubou a gente estava com uma produtora bem grande que viu a gente online e falou, não, deixa eu quero vocês, mas ela quebrou por causa da pandemia. Enfim, aí depois vieram essa outra produtora e abraçou a ideia de falar para as pessoas voltarem a comer como humanos, cara. Né? Comerem como humanos, simples. A linha do filme vai passar
por eu estar fazendo esporte, porque o esporte é agregador, né, cara? O esporte motiva as pessoas, o esporte ele tem vários outros, valores que todo mundo se identifica. O ser humano se identifica com o esporte. Mas o básico mesmo da mensagem do documentário vai ser essa. Pessoas comerem comida como seres humanos. Animal. Não, na verdade, assim, o que a gente quer trazer é ciência. A gente quer tudo que a gente falou aqui de uma forma mais simples, a gente quer trazer consciência. Então, assim, já vai ter outros médicos que estão ali fazendo também os depoimentos, a parte científica. Então, é isso que a gente quer trazer, né? Espetacular. É esse resgate que a gente perdeu. E por isso que a população está cada vez mais doente, cada vez mais obesa, cada vez mais com diabetes, com pressão alta, que são as doenças, né, metabólicas. Então, a gente quer trazer esse resgate para a gente influenciar mais e mais pessoas. Porque a gente ainda está num grupinho fechado. Né? Eu falo, isso ainda tá pequeno, não é possível, porque ontem quando vocês me contaram o funcionamento, eu entendia mais ou menos, mas na hora que você falou, assim, que você fazia uma prova dessa em jejum, pra mim isso explode a minha cabeça, porque cai por terra todos os conceitos que eu tinha, né? E quem vive nesse mundo, quem estuda isso, eu tenho certeza que deve ter um monte de médico que fala assim, não é possível, não acredito, não sei o que lá. Sem dúvida. E eu gosto que vocês estão trazendo dados, são fatos, não são opiniões, né? E aí vem, né, o Taleb, né, que fala do cisne negro. Então, que tanto é que é o nome do nosso documentário. Ah, é? Que legal. É o cisne negro, porque é um evento raro. Então, se existe o cisne negro, então existe alguma coisa que precisa ser estudada. Então, é como a gente falou, né? Não existe aqui uma certeza. A gente não está falando que tem que todo mundo ser carnívoro, que isso é melhor que pior. Mas que existe um novo caminho e que precisa ser estudado. Porque a nutrição ainda está muito fechada ainda naquela nutrição desde quando eu me formei, desde quando, né, lá nos anos 1970. Então, ou seja, a gente precisa trazer ciência, a gente precisa movimentar. Então, o que a gente está trazendo, o que a gente quer, é um movimento para a ciência, é uma contribuição para a ciência. E como a gente falou ontem, né, no final da nossa gravação, que acabou que não deu certo, o que a gente, talvez isso que a gente está fazendo hoje, esses frutos, quem vai colher são os nossos filhos, né, que realmente porque ainda tem muita coisa a se estudar, né, e quanto mais a gente estuda, mais dúvida vem, né, e se a gente fizesse isso, e se isso acontecesse? Então, isso seria um pontapé inicial para se estudar novas possibilidades de alimentação, né, novas formas até mesmo da indústria, né, entender sobre novos tipos de suplementos, novas condutas nutricionais, não ficar sempre na mesma conduta. Então, eu dar para o meu paciente opções, né, de alimentação que vai ser melhor para ele, dependendo da doença que ele tem, genética, né, porque é aquela coisa. Por exemplo, o Alessandro, ele tem uma predisposição a ter o diabetes. Então, se eu já começo a tratar isso desde sempre, ele pode vir a não ter ou isso se estender. Então, é a longevidade que é o que a gente tá buscando, né? Então, hoje, o que a gente tem de tecnologia, aí nessa parte, né, da engenharia biomédica, e se a gente volta à nossa ancestralidade, se a gente volta a fazer coisas da nossa ancestralidade com toda a tecnologia, provavelmente a gente vai viver muito mais. Mas muito mais que viver muito mais, a gente tem que viver mais e melhor. Total. A gente falou desse tema fascinante aqui, eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai querer fazer, vai querer testar e etc. E eu sei que vocês estão com um trabalho onde vocês estão dando mentoria, vocês estão juntando essas pessoas, estão movendo a cabeça das pessoas para querer conhecer mais sobre esse universo. Se alguém se interessar, o que faz? Desde ajudar você a ir lá para o Havaí, a querer testar no próprio corpo, né? O que vocês podem falar sobre isso? Bom, a gente tem, né, a mentoria, a Primal Endurance, né, que a gente já teve a primeira turma, né, nesse comecinho do ano. Então, com médicos, dentistas, né, pessoas... atletas, né? Atletas, enfim. E aí a gente tem essa mentoria de 6 meses, que a gente dá todo o apoio da parte de nutrição, quanto da questão do Alessandro, né, de tudo isso aqui que a gente falou dos biohackings, né, da experiência que ele tem de muitos anos. Então, a gente tem a mentoria. A gente não fechou a segunda turma, porque agora
Ele precisa treinar. Então, a gente ia fazer... A gente vai abrir no próximo ano. A gente teria 2 turmas só por ano, porque a gente quer dar, né, maior atenção ali. E aí, a segunda turma desse ano, como ele ia para o Mundial, não vai dar, porque ele precisa treinar. Foco. Mas pro próximo ano, a gente já vai abrir turma. Então, se alguém se interessar, é só nos buscar ali nas nossas redes sociais. A gente tem, que é o @primal.endurance. Tem no YouTube... A gente coloca aqui embaixo. TikTok, Instagram, estamos em todas as mídias aí, só entrar em contato com a gente que a gente, né, organiza, já vai, né, marcando o nome de todo mundo. E é isso. Eu vou entrar em contato. Ótimo. Perfeito. Boa. Galera, queria agradecer vocês demais pelo tempo de vocês. Pô, a gente gravou ontem, não deu certo. Deu tudo certo agora, Bruna. Show. Deu tudo certo. Eu tô vendo que a Bruna tá assim, ó. Ela fica 5 segundos aqui, 5 segundos ali, pra ver se tá tudo funcionando. A gente tem as imagens também do documentário, o teaser, né? Pô, que demais. Que a gente passou ali pra Bruna, né? Acho que é 1 minutinho. Acho que a gente pode incluir acho que a gente pode incluir na edição, né? Acho que a gente pode incluir na edição. Perfeito. Porque daí fica com maior qualidade, né? Show. Vamos fazer isso. Animal. Obrigado. Pô, a gente que agradece, cara. Por ter gravado pela segunda vez. Não, mas volta aí em qualquer Marcela, momento, como cara. a gente falou, a gente veio aqui pra São Paulo, tanto o Alessandro saiu lá dos Estados Unidos, eu saí lá, tudo bem que eu tô pertinho, saí da minha cidade pra vir aqui pra te ver. Meu, que honra. Obrigado. Então, o que acontece? Aconteceu tudo certo. Na verdade, o que foi o azar foi sorte, porque a gente tá aqui a segunda vez. É isso aí, adorei. E, vou te falar, conversaria horas e dias seguidos. Faria 10 maratonas de conversa com vocês tranquilamente. Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Fãzaço já era, agora sou mais ainda. Obrigado por terem vindo e compartilhar tanta informação. Gratidão. Obrigada. Valeu. Você que ficou até o final, não esquece, coloca aí nos comentários. Tanto o Alessandro quanto a Lê vão responder aqui. A gente vai passar para eles, vão pegar essa resposta para você ter acesso a essa informação. Não esquece, gostou? Deixa seu like. Gostou? Assina para você receber novos conteúdos, tá? Não esquece dos nossos patrocinadores, nós temos o G4 Educação, que tem conteúdos incríveis, presenciais e online. Todos os cursos online você tem cupom de desconto, basta colocar excepcionais. Se você estiver precisando de marketing digital, usa o V4, o trabalho deles é vender o seu negócio. Então conversa com eles, eles fazem uma auditoria gratuita do seu negócio. É só falar que veio do Excepcionais. E por último, Espaço Volpe, que é a clínica do Dr. Thiago Volpe, que já veio aqui com diversos outros médicos. Eles têm também, como o Alessandro estava falando aqui, tanto a parte de veganismo, mas tem também a parte da galera que come carne. Não tem carnívoro. Se quiser carnívoro, fala com a Lê, que é ela que manja tudo disso daqui. Mas eles têm um trabalho muito legal lá. Vale a pena você conhecer. Fala que veio do Excepcionais, que tem condição especial também. Beleza? Um beijo pra você e até a próxima semana.